Oi, turma! Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de endereçamento IP, especialmente na parte de cálculos de subredes, conforme nós vimos na aula passada. Então vou trazer aqui 3 exemplos. O primeiro está apresentado aqui na tela, em que nós temos este endereço IP 10.13.1.0 com a máscara /24 e ela precisa ser dividida em 4 redes ou subredes de tamanho igual. Então, para ilustrar, eu construí esta tabela aqui que facilita a forma de organização e subdivisão. Tá? Então, o primeiro princípio que nós temos que ver aqui é sempre observar aquela regra do 2 elevado a n, onde n é o número de bits que você precisa para fazer aquela divisão. Então, neste caso específico, nós temos 24 bits de máscara, certo? Que indicam que os 24 primeiros bits são referentes ao espaço de rede, né, o NetID, e o restante, no caso, os 8 bits finais, seriam referentes ao host ID, seria o espaço de hosts. Então, nós temos agora a necessidade de dividir em 4 subredes iguais. E para dividir, o que você vai fazer? Você vai pegar dentro daqueles 8 bits que você tem disponíveis no espaço de hosts para alocar uma quantidade que seja suficiente para atender essa nova demanda. Tá? Então, nós já sabemos aqui que 2 elevado a n tem que ser igual a 4, justamente 4 subredes. Vou escrever aqui. E a gente fazendo aqui as contas, conseguimos encontrar n igual a 2 bits. Então, nós precisamos de pegar emprestado 2 bits daqueles 8. Então, se vamos pegar 2 bits emprestados, nós estamos aumentando a nossa máscara, que é /24, ela vai receber mais 2 bits, ela agora vai ser uma /26. E o espaço de hosts, ele agora diminuiu, porque nós pegamos justamente esses 2 bits emprestados, e ela passa agora a ser de 6 bits, ok? Então, basicamente, nós deslocamos 2 bits do espaço de hosts para o espaço de rede, ok? Então, esses 2 bits, basicamente, vão fazer com que a máscara /24 vire uma máscara /26. Para quê? A gente está dividindo em 4 subredes, então cada uma dessas redes vai receber uma máscara /26. Então, nós podemos preencher aqui para adiantar que cada uma das 4 subredes, elas serão /26. Ok? Eu ainda não me preocupei com as faixas dos IPs de cada uma dessas redes. Tá? Apenas fiz o cálculo de máscara. Para tentar ilustrar melhor, se vamos calcular a quantidade de dispositivos que esta rede que nos está apresentada aqui no enunciado, ela tem capacidade, ela basicamente tem 256 IPs. Lembrando que você sempre vai ter que excluir o endereço de rede e o de broadcast, que é o primeiro e o último dessa faixa aqui. Então, apesar de termos 256 endereços, né, nós só vamos poder utilizar 254 na prática, ok? O que acontece? A faixa oficial, né, de toda esse endereço que eu estou apresentando aqui é do 10.13.1.0 até 10.13.1.255. Aqui eu estou considerando o endereço de rede e o de broadcast, tá? Por isso que a faixa é esta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esses 256 endereços que estão apresentados aqui e vamos fatiar em 4 pedaços de tamanho igual. Então a gente pega 256 dividido por 4, a gente vai obter 64 IPs por cada rede. E aí o que a gente faz com esses 64 IPs? Cada uma destas redes vão ter 64 IPs. É justamente o que esta máscara de rede está indicando. Ou seja, nós estamos utilizando 26 bits para a rede e sobram 6 para hosts. Ora, se sobram 6 para hosts, 2 elevado a 6 dá quanto? 64. Ok? Então, o cálculo tanto faz você pegar o total de IPs e dividir pela quantidade de redes que você quer, ou
utiliza a regra 2 elevado a n com a quantidade de bits que você tem no espaço de hosts. O resultado é o mesmo, então a gente vai ter 64 IPs por cada rede, tá bom? Então, olhando aqui para a pergunta, né, quantos hosts tem em cada subrede? Vamos ter 64. Lembrando que você aqui não está considerando a exclusão do endereço de rede e do broadcast. Se você for considerar isso, nós só teríamos 62 na prática. O que eu digo na prática? São os endereços que você pode efetivamente colocar em um dispositivo. Então vamos entender agora como é que é essa divisão. Você pode fazer aquela análise binária, como apresentei na aula anterior, que é um pouco mais complexa, mas aqui a gente já pode partir do pressuposto que qual é o primeiro endereço desta faixa? É o 10.13.1.0. E aí você já pode ir para a primeira subrede aqui e colocar ele como sendo o primeiro endereço. Opa, mas ela vai até quanto? Ora, se eu peguei toda esta faixa aqui e dividi em 4 pedaços, a minha primeira rede vai ser do 0 até 63. Né? O 0 conta, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 63. Ok? Então esta faixa que você está apresentando aqui, ela é do 0 até o 63. Porém, percebam que eu escrevi aqui qual é a faixa de endereço que está disponível para utilização. Este aqui é o endereço de rede e este aqui é o endereço do broadcast desta primeira rede. Então eu automaticamente já vou preencher aqui, para não perder essa informação. É o 0, o de rede, e o de broadcast é o 63. E eu volto para cá e eu preciso corrigir, porque eu não posso utilizar o 0 para endereçar a minha máquina. Ok? Então eu vou utilizar o próximo disponível, que seria o 1. Mas eu também não posso utilizar o endereço 63 como endereçamento para uma máquina, porque ele é o endereço do broadcast. Então eu vou utilizar o imediatamente anterior. Percebam, eu estou utilizando os IPs dentro daquele intervalo. Eu excluí o primeiro e o último. Então a faixa válida de IPs aqui é do 1 até o 62. Considerando que o endereço de rede é o 0 e o endereço do broadcast é o 63. Se nós continuarmos olhando aqui para os endereços de rede e de broadcast, eles são uma sequência. Tá? Então, se a minha rede anterior acabou em 63, a próxima vai começar em 64. 64 vai até 127, porque o próprio 64 conta. Né? 64, 65, 66, até 127. E aí a gente já pode concluir aqui essa parte da tabela, que é tudo uma sequência. 128 seria o endereço de rede da próxima rede, e ele iria até 191, ok? E a última rede, seguindo a sequência, é 192, tá? 191 acabou em 191, vamos começar em 192 e vai até 255. Agora ficou mais fácil de você conseguir preencher aqui a faixa de endereços válidos. Ora, se é dentro do intervalo entre o endereço de rede e o endereço do broadcast, você tem 64, então qual é o IP que você pode utilizar aqui? É o valor imediatamente acima, então é o 65. Entretanto, o endereço de broadcast dessa rede 2 é o 127, então eu tenho que escolher agora aqui o 126, que é o imediatamente antes. O mesmo princípio se aplica aqui na rede 3. Ora, a rede 3, ela começa no 128, então eu só posso utilizar a partir do 129, e ela termina no 91, então eu só posso utilizar até o 190. Indo para a rede 4, começa em 192, então eu só posso começar a partir do 193. E ela encerra no 255, então eu só posso endereçar até o 254. Perceberam aqui a diferença entre analisar os bits, como fizemos na aula passada, e fazer o número sequencial contando, né, a partir da primeira rede? Fica mais fácil desta forma. Então agora vamos fazer um exercício um pouquinho maior, utilizando o mesmo endereço IP, com a mesma máscara, entretanto aumentando a quantidade de redes que nós precisamos dividir, neste caso em 6 subredes de tamanho igual. Aqui a situação é, nós
não temos nenhuma potência de 2 que resulte em 6. Né? Então, nós não podemos fazer 2 elevado a 2 que dê 4, que é inferior a 6. E se fizermos 2 elevado a 3, é 8, que é superior a 6. Então, neste caso, como eu só preciso de 6, nós vamos ter que utilizar o próximo múltiplo maior, que seria o 8. Né? Então, vamos dividir em 8 redes. Então, vamos utilizar 3 bits para fazer a divisão. Ora, seguindo o mesmo princípio, 2 elevado a n, tem que dividir com 8 sub-redes. Então, o meu n vai ser 3. Ora, eu estou com a máscara barra 24 e vou utilizar 3 bits a mais, né? Estou tirando 3 bits do espaço de hosts e colocando nessa máscara. Se fizermos barra 24 mais 3, vamos obter então uma máscara barra 27. Então, para este caso aqui, que nós vamos dividir as 6 redes, eu vou apresentar as 8, mas eu só vou utilizar as 6 primeiras, nós vamos utilizar uma máscara barra 27. Okay? Então, nós preenchemos aqui com a máscara barra 27. E aí o princípio segue o mesmo do anterior. Você vai observar que a rede, ela começa 10, 13, 1, 4 até 10, 13, 1, 2, 5, 5. Né? Só que nós vamos fatiar em 8 pedaços, ou seja, desta vez vamos pegar 256 endereços, que é o tamanho dessa faixa aí, e dividir por 8. Então resulta em 32 IPs por cada rede. Tá? Então, respondendo aqui, quantos hosts tem em cada rede? Colocaria 32, mas lembrando, só vamos ter 30 na prática, que tem que excluir o endereço de rede e o de broadcast. Então, para facilitar, nós sempre começamos pela primeira rede. Né? Vou começar aqui pelo endereço de rede da primeira, que é o 0. Né? Se a minha faixa começou efetivamente em 0, né, eu posso começar logo aqui colocando o 0. Entretanto, o meu endereço de broadcast vai ser o último dentro deste novo limite aqui. Ora, a minha rede agora tem uma máscara barra 27, então ela tem 32 hosts. Então, contando do 0 até o 32, na realidade é até o 31. E aí agora, eu tendo o limite da rede, que começa em 0 e acaba em 31, eu consigo deduzir quais são os endereços que eu posso efetivamente utilizar. Então aqui a primeira rede começaria no número 1, 10, 13, 1, 1, e iria até o 10, 13, 1, 30, né, que é o imediatamente anterior ao último IP. E assim vai. Se você lembrar que é uma sequência, acabou em 31 aqui, o próximo é 32. 32 vai até 63. Depois de 63, nós podemos preencher 64. Para ficar mais fácil ainda, vocês já perceberam que aqui aumenta de 32 em 32, certo? Então você já pode preencher logo os endereços de rede somando sempre 32. Então, 64 mais 32 vai para 96. 96 mais 32, 128. 128 mais 32, 160. 160 mais 32, 192. E 192 mais 32, 224. E aqui no endereço broadcast, você faz o mesmo princípio, ou seja, começou em 31, você soma mais 32, vai para 63, soma mais 32, você vai para 95, mais 32 vai para 127 e assim vai até o final, ok? Então aqui 159, 191, 223 e aqui 255. Então, preenchendo aqui o endereço de rede broadcast, você já sabe o limite de cada rede e aí pode continuar preenchendo aqui. Ou seja, a segunda rede ela vai então começar a partir do 33, que eu vou poder utilizar o IP 33, e vai ser utilizado até o IP 62. Depois na terceira rede, vamos poder começar no IP 65 e vamos encerrar no IP 94. Na quarta rede, vamos começar no IP 97 e vamos encerrar até o 126. Na quinta rede,
começa em 128, então vamos poder utilizar só a partir do 129 e ele encerra no 159, então podemos utilizar até 158. O mesmo aqui, na sexta rede, começou em 160, vai ser o 161 até 190. E a sétima rede começou em 192, você vai poder utilizar 193 até a 222. E a última, finalmente, começou em 224, vamos poder fazer 225 até 254, ok? Até o momento, talvez vocês estejam se perguntando por que eu faço essa subdivisão em redes, ou em pedaços menores. Ora bem, o objetivo aqui é que você possa colocar a comunicação dessas redes isoladas de determinadas redes. Então, normalmente a gente faz essa divisão em grandes empresas ou até mesmo na própria UFRN. Na UFRN, normalmente a gente tem essa divisão por departamentos. Então, o departamento de engenharia de computação tem uma subrede. No setor 4, o setor de aulas, tem outra subrede. Na rede da reitoria é outra subrede. Então, qual é a ideia dessa separação em subredes? Primeiro, para facilitar o gerenciamento da rede, para que você consiga identificar possíveis problemas que possam acontecer, sem que, por exemplo, uma rede prejudique a outra, né? Ou se uma rede está muito lenta, a outra está boa, você consegue diagnosticar que o problema é só dentro daquela rede. Porque se você colocar todos os computadores em uma única rede, além desse problema de você ter muitos pontos para investigar em caso de falha, você ainda pode ter alguns problemas de segurança. Em que, por exemplo, a gente acessando a rede do Wi-Fi, né, que vai cair dentro de uma faixa de IPs, a gente vai poder, entre aspas, tentar se conectar ao computador do reitor, o que não é muito indicado, né, que aconteça em termos de segurança. Então você pode utilizar essas subredes para isolar algumas, né, pensando na questão de gerenciamento e também na questão de segurança. Então eu tenho aqui um outro exemplo que é um pouquinho diferente do que eu acabei de apresentar para vocês, em que eu agora tenho um endereço IP, que eu não tenho nenhuma informação se ele é um endereço de rede ou se ele é um endereço IP, e tenho essa máscara /23. Então eu tenho aqui algumas perguntas, em que a primeira seria qual é a máscara de subrede, na notação decimal, qual é o endereço de rede de broadcast, que este endereço IP pertence, quantos são os endereços IP disponíveis nesta subrede, e qual é o primeiro e o último endereço IP que pode ser utilizado naquela subrede. Quando eu me refiro a que pode ser utilizado, é que a gente está excluindo o endereço de rede e do broadcast, ou seja, vai só poder utilizar aquela faixa que é a faixa válida, conforme eu mostrei nos exemplos anteriores. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta. Logo de cara a gente tem uma máscara /23. O que isso representa? Isso quer dizer que nós temos os 23 primeiros bits indicando o espaço de rede. Os outros 9 bits, eles são espaço de host. Então ficaria alguma coisa do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no primeiro octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no segundo octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu vou parar no 7. Por quê? Fazendo a conta, a gente já tem 8 bits, mais 8, 16. Se eu colocasse mais um bit aqui no último posição aqui deste octeto, eu iria para 24. Então, na realidade, eu só tenho 23 bits na minha máscara ao todo. Então, se sairmos contando 16 mais 7, dá 23. Então, do 23 em diante, são bits zeros. Tá? Então, aqui encerrei este octeto com 0 e os próximos são zeros também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui nós já sabemos efetivamente que quando todos os bits daquele octeto são uns, ele tem um valor decimal de 255. O próximo também é tudo 1, a gente tem um valor decimal de 255. Entretanto, este último aqui, ele não tem todos os bits 1. O último bit aqui é 0. Então, se nós recorrermos àquela tabelinha que eu apresentei para vocês, a gente pode preencher aqui. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e o último é 0. Ora, se formos somar,
128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, vamos ter 254, certo? Este 1 aqui não está ativado, né? O bit dele é 0, então aqui a minha máscara é 254.0, ok? Então, respondendo aqui qual é a máscara na notação decimal, convertendo o barra 23 para decimal, a gente obteve 255.255.254.0. E aí a próxima pergunta é, qual é o endereço de rede e qual é o endereço de broadcast? Então, neste caso, nós agora já sabemos que os 23 primeiros bits da máscara vão manter a mesma faixa do endereço IP. O que eu quero dizer com isso? Se nós colocarmos o endereço IP aqui, 172.16.13.100, percebam o seguinte, a máscara no primeiro octeto, ela é tudo 1. Se você aplicar um AND lógico bit a bit entre o valor de 172 e o valor da máscara, tudo que é 1 e alguma coisa vai dar essa alguma coisa. Ora, se formos converter 172, aqui na tabela seria 128 bit 1, 128 mais 64 fica maior que 172, mais 128 mais 32 dá 160, então sim. 160 mais 16 é maior, então é 0. 160 mais 8, ok, sim, 168 é menor. Mais 4, 172. Então, a representação binária de 172 seria 10101100, ok? Vamos fazer aqui separado para facilitar. Agora, a representação de 16 fica fácil, né? O 128 não é, 64 não é, 32 também não é, 16 é 1, né? O resto 0 e 0. Então, 16 seria 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. O 13 seria 8 mais 4 mais 1. Então, a representação de 13 seria 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. E o 100 seria 128 não é, 64 sim, 32 sim, então aqui já temos 96. 96 precisaríamos só de mais 4 para chegar em 100, então a representação seria esta. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Então, este IP, que é o IP inicial aqui da nossa questão, tem esta representação binária. Então, se nós pegarmos aqui a máscara e colocarmos abaixo desse endereço IP, vamos colocar aqui, para a gente pensar em fazer um I lógico, como eu comentei agora com vocês, nós vamos ter o seguinte. Esta parte aqui do primeiro octeto, mais esta parte do segundo, mais os 7 bits do terceiro octeto, vou colocar aqui em negrito, e aqui também para ficar um destaque. Se fizermos o I lógico eles com eles, vai dar exatamente o mesmo valor deles. Mas percebam que daqui para frente, no caso deste 1 para frente, vai haver uma variação, porque a minha máscara já não é 1 a partir deste bit. Porque a minha máscara, a partir daqui, é tudo 0. Então, este valor aqui pode assumir a sequência desde o 0, 0, 0, 0, 0, 0, até 1, 1, 1, 1, ok? Então, vamos analisar agora o que vai acontecer. O endereço de rede vai ser o primeiro endereço da sequência quando tudo for 0, ou seja, daqui para frente for 0. Então, vamos repetir. Eu já sei que 172.16
se repete. Entretanto, eu vou ter a situação em que este octeto aqui vai ser, quando for tudo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, que é exatamente o que eu estou copiando aqui em negrito. Entretanto, este valor aqui ele vai começar em 0, né? O último valor aqui vai ser 0. Então, se nós preenchermos este valor que eu acabei de colocar aqui na tabelinha, vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, quanto é que isso aqui dá? Dá 12. Então, este valor que eu acabei de colocar aqui é 12, certo? Então, é 12 porque o valor aqui assumiu 0. Estou iniciando a sequência, ok? E aí, como é a primeira, o restante do quarto octeto tem que ser tudo 0. Então, o endereço de rede é este. E o endereço de broadcast é exatamente o oposto. Quando tudo for 1, então vai ser 172.16.13, porque percebam, quando tudo for 1 aqui já está 1, então vai ser o 13, ok? Então podemos até colocar aqui, já está aqui o valor de 12, né? Mas é a mesma representação que está aqui, eu vou substituir o 0 por 1, então se você somar 8 mais 4 mais 1, dá 13. Entretanto, todos os valores finais aqui, eles têm que ser 1, né? Então vai ser 255. Então vocês estão percebendo que a rede ela começa no 172.16.12.0 e vai até 172.16.13.255. Né? É uma rede maior do que todas as outras que nós já trabalhamos anteriormente. Ok? Então fica aqui a pergunta seguinte, que é: quantos endereços IP estão disponíveis nesta rede? Ora, a conta aqui pode ser você pegar a máscara que você já tem é /23, então te sobram quantos IPs? 9. 2 elevado a 9 resulta em 512. Mas lembrem, 512 contando o endereço de rede de broadcast. Então você vai ter que excluir 2, né? Então seria menos 2. E a resposta final seria 510 endereços IP disponíveis nesta rede. E aí faz a pergunta, qual é o primeiro endereço IP e qual é o último endereço IP que pode ser utilizado nesta rede? Ora, se a gente sabe que o endereço de rede começou neste valor aqui, 172.16.12.0, o primeiro que eu posso utilizar é o a seguir, é o ponto 1. E aí o último que eu posso utilizar é pegando o endereço do broadcast e pegando exatamente o anterior, ou seja, se ele acabou em 13.255, ele vai ser o último disponível 13.254. Então, se nós olharmos para o endereço inicial que nós tínhamos aqui na nossa questão, ele está dentro deste intervalo aqui, ok? Então, ele é 172.16.12.0 e vai até 172.16.13.255. Ele está dentro do intervalo desta rede. É uma rede maior, como eu falei, entretanto, ele é um IP. Nos endereços anteriores, eu estava mostrando efetivamente o endereço de rede mediante aquela máscara que eu estava utilizando, que era /24. O /24, ele só altera do último octeto para frente, no caso, os últimos 8 bits. Nós aqui estamos utilizando uma máscara que mexe no último octeto e também no último bit deste terceiro octeto aqui. Então, quanto menor a quantidade de bits na tua máscara, mais espaço te sobra no espaço de hosts, mas, consequentemente, ele vai alterando um pouquinho mais o tamanho da tua rede. Percebam, menor espaço de rede, mais dispositivos você vai ter dentro da tua rede. E a gente confirmou aqui, através deste exemplo aqui. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, e até a próxima.